Todo novo dia é uma nova chance que Deus nos concede. Cada amanhecer traz consigo um convite divino. Recomeçar com fé, renovar as forças e confiar que o Senhor já foi adiante preparando o caminho. Antes de sair de casa, antes mesmo de enfrentar os desafios do dia, é essencial alinhar o coração com o céu. Porque quando você começa o dia com Deus, nenhuma circunstância tem poder de te tirar a paz. Talvez você acorde preocupado, cansado, com o coração apertado por causa das lutas. Mas hoje, o Senhor quer te lembrar, você não está sozinho. A presença de Deus é a força que te sustenta, a luz que dissipa o medo e a voz que acalma o coração. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje faremos uma oração da manhã poderosa, pedindo que Deus encha o seu dia com força, fé e paz. E se você deseja viver sob essa presença todos os dias, escreva nos comentários o seu ato de fé. Senhor, guia meus passos neste dia. Essa será a sua declaração espiritual para começar o dia abençoado. Agora respire fundo, entregue este momento a Deus e permita que Ele fale ao seu coração. O dia está apenas começando, e quem começa o dia com Deus, termina o dia em vitória. O primeiro pensamento do dia define o rumo das nossas decisões. Quando você abre os olhos e se volta para Deus, antes de qualquer coisa, o céu se alinha à sua jornada. Buscar a presença de Deus, logo pela manhã, é colocar o coração na direção certa, antes mesmo que o mundo comece a falar. Em Marcos 1:35, está escrito: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus fazia isso, é porque ele sabia que nenhuma vitória começa sem oração. Antes dos milagres, antes das multidões, Jesus se encontrava com o Pai. E é nesse exemplo que aprendemos que a força para o dia nasce da comunhão com Deus. Quando você busca a presença do Senhor logo cedo, não é o dia que te domina, é você quem domina o dia. A ansiedade perde força, o medo se cala e o Espírito Santo toma o controle da sua mente e do seu coração. É nesse tempo de silêncio e entrega que Deus fala, direciona e acalma. Não importa o quanto sua agenda esteja cheia, nunca comece o dia vazio da presença de Deus. A oração da manhã é o momento em que a alma se fortalece, o coração se reveste de fé e a mente se renova em esperança. Se você acordou cansado, preocupado ou confuso, faça uma pausa agora, feche os olhos e diga: Senhor, antes de tudo, eu quero a Tua presença. Fica comigo neste dia e guia cada passo meu. A presença de Deus não apenas muda o seu dia, ela muda você para viver o dia com propósito, serenidade e poder. A força que realmente sustenta o ser humano não vem do corpo, mas do espírito. É por isso que há pessoas fisicamente cansadas, mas espiritualmente de pé, porque estão firmadas na força que vem do Senhor. Quando você acorda e se ajoelha diante de Deus, você se levanta mais forte do que qualquer tempestade que venha ao seu encontro. O profeta Isaías escreveu: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa promessa é real e se cumpre todas as vezes que você decide confiar em Deus em vez de se desesperar. Ele não promete dias fáceis, mas garante presença constante. E onde há presença divina, há poder. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, pensando em tudo o que precisa resolver. Mas antes de lutar com suas próprias mãos, lembre-se, a verdadeira força está em entregar o controle a Deus. Ele é quem abre caminhos onde não há saída, quem te sustenta quando os pés já não aguentam, e quem coloca paz onde o caos parecia vencer. Quando você começa o dia orando, algo muda dentro de você. A mente clareia,
o medo perde voz e o coração volta a pulsar com esperança. A força de Deus não vem como um impulso passageiro, mas como uma chama constante, discreta, silenciosa, porém impossível de apagar. Hoje, peça a Ele: Senhor, renova as minhas forças, que eu não lute com a carne, mas com o Teu Espírito, que eu não caminhe no medo, mas na fé. E à medida que essas palavras saem da sua boca, o céu começa a agir. Porque quem busca a força do alto logo ao amanhecer, nunca termina o dia derrotado. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. É possível atravessar um dia cheio de desafios e ainda assim manter o coração tranquilo. Não porque tudo deu certo, mas porque você sabe que não está sozinho. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que vem de Cristo não depende das circunstâncias, ela é sobrenatural. Ela não se abala com o que acontece ao redor, porque está firmada em algo eterno. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, até as tempestades externas se tornam oportunidades de exercitar a fé. Nos dias difíceis, o inimigo tenta tirar sua paz para roubar sua comunhão com Deus. Ele quer te deixar ansioso, irritado, confuso, porque sabe que um coração inquieto perde o foco do céu. Mas a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses 3:15. Isso significa que quem decide é a paz, não o medo. Então, quando o dia parecer pesado, feche os olhos por um instante e diga, Senhor, eu escolho a tua paz. Mesmo que tudo pareça fora do lugar, eu confio que tu estás cuidando de cada detalhe. Essa simples oração muda a atmosfera, porque quando você entrega o controle a Deus, Ele troca o peso pela leveza, o medo pela confiança e a ansiedade pela serenidade. Deus não prometeu um caminho sem lutas, mas prometeu paz em meio a todas elas. E essa paz não é frágil, é firme, constante, profunda. Ela vem do alto e sustenta o coração até no meio da dor. Começar o dia com essa paz é declarar: nada vai me abalar, porque Deus está comigo. Nenhum dia é verdadeiramente seguro se não for guiado pela voz de Deus. É essa voz que mostra o caminho certo quando surgem decisões, dúvidas ou distrações. O mundo fala alto, os problemas gritam, mas o Espírito Santo fala em tom suave. E quem aprende a ouvir, anda em paz. O livro de Isaías diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Essa é a promessa do Deus que guia, instrui e protege. Ele não nos deixa andar no escuro. Ele acende a lâmpada da direção certa. Quando o coração está inquieto, as decisões se tornam confusas. Por isso, a oração da manhã é o momento de alinhar o coração à vontade de Deus. É o instante em que você pode dizer: Senhor, fala comigo hoje, me mostra o que fazer, que eu não haja pela pressa, mas pela tua direção. Deus fala de muitas maneiras, através da palavra, da paz no coração, das circunstâncias ou até do silêncio que te faz refletir. O importante é não começar o dia no automático, mas em sensibilidade espiritual. Quem ouve a voz de Deus antes de agir, não se perde no meio do caminho. Talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma confirmação. Tenha calma. O mesmo Deus que falou com Moisés, com Davi, com Maria, ainda fala hoje. E se você abrir o coração logo pela manhã, ouvirá sua voz conduzindo cada passo com sabedoria. A voz de Deus é bússola em tempos confusos. Ela não apenas mostra o destino, mas também o ritmo. Às vezes, ele diz, espere. Outras vezes, avance. E em ambos os casos, ele está te guiando para o melhor. Comece o dia dizendo,
Senhor, fala comigo antes que eu fale com o mundo. E você verá que um coração guiado pela voz de Deus nunca anda em círculos, ele caminha em propósito. Nenhum instante da sua rotina passa despercebido aos olhos de Deus. Ele está presente nas pequenas decisões, nas tarefas simples, nas conversas do cotidiano e até naquilo que você considera insignificante. O cuidado de Deus é detalhado, preciso e constante. Jesus disse em Mateus 10:30, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Essa afirmação não é poética, é uma verdade espiritual profunda. Mostra que o Senhor conhece cada passo que você dá, cada preocupação que tenta esconder, cada necessidade antes mesmo que você a declare. Enquanto você planeja o seu dia, Deus já preparou livramentos que você nem imagina. Ele antecipa perigos, abre caminhos e coloca pessoas certas no seu percurso. Há orações que você fez há muito tempo e que começam a se cumprir discretamente, em gestos, em encontros e em portas que se abrem sem explicação. Por isso, ao sair de casa, lembre-se, você não anda sozinho. O mesmo Deus que desenhou o nascer do sol também desenhou o seu caminho. Nada é acaso quando Ele está no controle. E se algo sair diferente do que você esperava, saiba que Ele continua cuidando, às vezes desviando você de algo que não veria agora, mas que poderia ferir depois. Deus é cuidadoso. Ele observa o que você sente, o que você pensa e o que você precisa. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está movendo o invisível para que tudo coopere a favor do seu propósito. Viver com essa consciência muda tudo. Você acorda em paz, trabalha com confiança, fala com sabedoria e dorme tranquilo, porque sabe que o mesmo Deus que sustenta o universo está cuidando de cada detalhe da sua vida. A fé não é provada quando tudo está bem. A fé é provada quando o chão some sob os pés e ainda assim você escolhe confiar. É fácil acreditar quando há sinais visíveis. O desafio é continuar crendo quando Deus parece em silêncio. Mas é justamente nesses momentos que a fé cresce e amadurece. Em Hebreus 11:1, lemos: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é andar mesmo sem mapa, é dar o passo sem ver o chão, é permanecer firme quando todos dizem que acabou. Não é sentimento, é decisão. E quem decide crer todos os dias vive milagres onde outros só enxergam impossibilidades. As lutas fazem parte da caminhada, mas elas não definem o seu destino. Toda vez que você enfrenta um obstáculo e continua orando, o céu se move. Mesmo que pareça que nada mudou, algo sempre muda dentro de você. E esse é o maior milagre, a transformação do coração que escolhe confiar. Deus não espera que você tenha uma fé perfeita, mas que tenha uma fé perseverante. Aquela que tropeça, chora, mas não desiste. Aquela que ao amanhecer, mesmo cansada, ainda diz: Senhor, eu continuo acreditando. E é nessa constância silenciosa que o poder de Deus se manifesta. A fé não apenas move montanhas, ela molda o coração. Ela te ensina que o controle nunca esteve nas suas mãos, e isso é libertador. Então, quando o dia estiver difícil, não olhe para o tamanho do problema, olhe para a fidelidade de Deus. As lutas passam, mas o Deus que te sustenta permanece o mesmo. A verdadeira paz não é encontrada quando tudo se resolve, mas quando o coração descansa, mesmo no meio daquilo que ainda não entende. É um estado da alma que não depende de circunstâncias, vem de uma confiança profunda em Deus. Quem confia, descansa. Quem descansa, sente paz. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras,
porque mostra que a paz não é ausência de luta, é presença de vitória. O mundo oferece distrações temporárias, mas só Cristo oferece serenidade duradoura, aquela que preenche o coração mesmo quando há tempestade do lado de fora. A paz de Deus não precisa de explicação. Ela é aquele momento em que o coração deveria estar aflito, mas está calmo. Quando o medo tenta entrar, mas não encontra espaço. Quando o cansaço tenta dominar, mas algo dentro de você continua firme. É o Espírito Santo lembrando que você está sendo cuidado. Essa paz é o antídoto contra a ansiedade. Ela silencia os ruídos da mente e traz clareza ao coração. É como um manto suave que envolve a alma e diz: não temas, eu estou contigo. Por isso, quando acordar, não permita que a preocupação seja sua primeira companhia. Deixe que a paz de Cristo ocupe esse lugar. Respire fundo e lembre-se, não há nada que o dia traga que Deus não possa conduzir com perfeição. A paz de Deus é o escudo que protege quem confia. E quando você a possui, nada externo tem poder de roubar o equilíbrio interior. Ela é a presença constante de um Deus que governa tudo, até o que você não entende. Todo dia que começa na presença de Deus termina coberto por sua graça. Mesmo que as horas sejam cheias de desafios, quando você entrega o início ao Senhor, Ele garante o final. Quem começa o dia orando, termina o dia em paz. A vida é feita de ciclos, e cada manhã é um lembrete da fidelidade divina. O sol nasce todos os dias, mesmo que o céu esteja nublado. Assim também é o amor de Deus, constante, mesmo quando você não vê claramente. Há dias em que o céu parece fechado, mas o milagre continua acontecendo por trás das nuvens. O salmista declarou: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Essa é a promessa para quem confia. O dia pode ter começado com cansaço, mas terminará com gratidão. Pode ter começado com dúvidas, mas acabará com respostas. Deus é especialista em transformar o comum em extraordinário quando o coração permanece nele. Ao longo do dia, talvez nem tudo saia como você planejou, mas tudo acontecerá como Deus permitir. E isso é o suficiente para descansar. Porque mesmo que o mundo mude, o cuidado dele nunca muda. O mesmo Deus que te deu o amanhecer é o que vai te sustentar até o pôr do sol. E quando você olhar para trás, ao final do dia, perceberá que foi conduzido o tempo todo por uma presença invisível, porém constante. Foi a mão de Deus guiando, protegendo, fortalecendo. Assim é a jornada dos que confiam. Começam o dia buscando ao Senhor, seguem o dia sustentados pela fé e terminam o dia cobertos por sua paz. E amanhã, quando o sol nascer de novo, o primeiro pensamento continuará sendo o mesmo. Obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Antes de orarmos, feche os olhos por um instante e entregue este novo dia ao Senhor. Não importa o que está por vir, Deus já está à sua frente, preparando o caminho, renovando suas forças e cobrindo a sua vida com a sua presença. Senhor, meu Deus, nesta manhã eu coloco diante de Ti tudo o que sou e tudo o que tenho. Entrega-me inteiramente em Tuas mãos, porque reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Toma o controle deste dia, das minhas decisões, dos meus pensamentos e de cada passo que eu der. Que o Teu Espírito Santo me acompanhe desde o amanhecer até o anoitecer. Consagro este dia ao Teu nome, Senhor, e Te peço, guia-me com Tua sabedoria e cobre-me com Teu amor. Senhor, eu creio que este dia será abençoado, não porque tudo será fácil, mas porque Tu estarás comigo. Creio que Tua presença me dará equilíbrio, serenidade e força em cada situação. Mesmo que surjam obstáculos, eu não temerei, pois sei que és maior do que qualquer desafio. Renova minha fé, Senhor, para que eu enxergue cada momento como uma oportunidade de Te ver agir. Hoje escolho caminhar pela fé e não pelas circunstâncias.
Pai, eu te peço neste instante, derrama sobre mim tua força e tua paz. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que me afastariam do teu propósito. Livra-me do mal, das palavras negativas e de tudo o que tenta roubar a minha alegria. Guarda a minha casa, minha família, meu trabalho e o caminho que vou trilhar hoje. Coloca anjos ao meu redor e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua presença que acalma meu coração e renova minhas forças. Obrigado pelas bênçãos que já estão a caminho, mesmo que eu ainda não as veja. Eu te agradeço porque sei que este será um dia vitorioso, cheio de aprendizado, proteção e amor. Que em cada detalhe eu reconheça o teu cuidado e tua fidelidade. E agora, em nome de Jesus, eu declaro: este será um dia abençoado, guiado e protegido pelo Senhor. Nenhum mal prevalecerá, nenhuma palavra contrária prosperará. A presença de Deus vai à sua frente, o Espírito Santo habita dentro de você e o amor do Pai te cerca por todos os lados. Receba agora a paz, a força e a fé que vem do alto. Que o seu amanhecer seja leve, o seu caminho iluminado e o seu coração cheio da presença de Deus. Amém. Hoje você começou o dia da melhor forma possível, na presença de Deus. E é essa presença que fará toda a diferença nas próximas horas. Enquanto o mundo corre, você aprendeu a parar por um instante e ouvir a voz do Senhor. E quem começa o dia com Deus, caminha sob proteção, vive com sabedoria e termina o dia em paz. Lembre-se, nenhum desafio é maior do que o Deus que te acompanha. Se a ansiedade tentar te dominar, volte a este momento de oração. Se o medo quiser falar mais alto, declare: o Senhor é a minha força e o meu refúgio. E siga o seu dia com a certeza de que o céu está cuidando de tudo. Se esta oração abençoou o seu coração, deixe aqui o seu ato de fé nos comentários, escrevendo: Senhor, guia meus passos neste dia. Isso é mais do que uma frase, é uma entrega. E se você deseja viver cada manhã envolto na presença de Deus, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa começar o dia com fé e se inscreva no canal Fonte da Oração Eterna para continuar orando e fortalecendo a sua comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe o seu amanhecer, ilumine o seu caminho e guarde o seu coração em cada instante. E nunca se esqueça, um dia que começa com oração, termina com vitória.